Olá, boa noite a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades de vocês. E hoje nós vamos de videoaula, tá bom? E nessa videoaula eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou aproveitar o filme que nós assistimos na semana passada para fazer alguns comentários sobre aquele período que, no tempo que eu era pequeno, os historiadores costumavam chamar de pré-história. E hoje, a pré-história é um nome que a gente não usa mais, a gente costuma usar o nome sociedades ágrafas, sociedades que ainda não dominavam a escrita. Eu vou explicar porquê dessa mudança de nome ao longo da nossa conversa. Mas na verdade, eu vou fazer duas coisas na aula de hoje. Eu vou aproveitar um pouco sobre o filme que nós passamos na semana passada para comentar alguns aspectos da vida das primeiras civilizações humanas na Terra. Tudo bem? E vou aproveitar para inserir um assunto novo, que é como é que viviam os primeiros seres humanos, não no planeta Terra como um todo, mas na América. A nossa aula de hoje é uma aula sobre os primeiros seres humanos da América. Porém, eu vou fazer uma breve introdução antes e vou usar como gancho o filme que nós assistimos na semana passada, 10.000 a.C., para poder fazer uma introdução falando dos homens primitivos, dos primeiros seres humanos no mundo todo. E depois nós vamos falar especificamente sobre a América, que é onde nós moramos. Tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, na semana passada nós assistimos, né, foi passado para vocês para assistir e fazer um trabalho multidisciplinar acerca do filme 10.000 a.C., que é um filme que não é muito antigo, é um filme até bem filmado, né? Um filme de 2008, foi todo filmado na Namíbia, que é um lugar onde se filma muitos filmes que precisem de espaços abertos e de paisagens interessantes. Só uma curiosidade que não tem nada a ver com a nossa aula: Star Wars também foi filmado lá, tudo bem? Para se valer daqueles desertos, daquelas áreas enormes e tal, para quem já assistiu Star Wars. E veja bem, esse filme, por que ele foi escolhido para passar para vocês? Porque esse filme ele trata de etapas distintas da evolução do ser humano, tudo bem? Principalmente para mostrar que, enquanto alguns seres humanos, alguns grupos de seres humanos estavam numa determinada fase evolutiva e cultural, outros seres humanos já estavam em outra fase. Isso ao mesmo tempo. O filme é interessante porque supostamente a história acontece ali na região que nós conhecemos hoje como Oriente Próximo. O filme não deixa claro se é no nordeste da África, onde nós temos o deserto do Saara e o rio Nilo, ou se ele é na Mesopotâmia. E eu já vou explicar isso, porque quem assistiu o filme deve ter visto umas pirâmides no filme, etc. E aí pode falar assim, nossa, mas então o filme é no Egito. Mas é porque quando aparece pirâmide naquele filme, essa pirâmide tem características que são egípcias, mas também tem características que são mesopotâmicas. E na verdade, o filme não tem nenhuma obrigação de contar a história do jeito que ela aconteceu. Provavelmente eles colocaram ali misturas de civilizações para servir ao que eles queriam. E o que eles queriam? Eles queriam mostrar seres humanos em fases diferentes da evolução. Então, primeiro ponto: o que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo ali na região do Oriente Próximo, que é onde se passa o filme? Em 10.000 a.C., que é o nome do filme. Nós estávamos no final da chamada Era Glacial. Tudo bem? Ou conhecido por muita gente como Era do Gelo. Então, em primeiro lugar, o filme ele vai investir na ideia de mostrar um grupo de seres humanos que seriam os nossos antigos homens das cavernas.
tudo bem? São pessoas que estariam vivendo na Idade da Pedra, tudo bem? Como caçadores e coletores, ou seja, pequenos grupos humanos que acampam em determinado lugar por alguns anos até a comida acabar e depois vão para outros lugares. E para quem prestou atenção direitinho no filme, vocês devem ter visto que esses grupos humanos eram caçadores de mamutes. E eles estavam percebendo que os mamutes estavam acabando. E eles já estavam, inclusive, seguindo algumas profecias que diziam que aquela caça ia acabar e eles iam ter que arrumar uma outra forma de viver. Os caçadores e coletores são os grupos humanos que nós conhecemos como nômades. Eles não se fixam no mesmo lugar por muitos anos. Eles ficam por lá, eles caçam e eles colhem os frutos da terra. Mas eles não plantam e eles não criam animais. Quando esses frutos acabam, eles vão embora. Essas pessoas estão tipicamente no período que nós conhecemos como Idade da Pedra. Mas o filme faz uma coisa muito interessante. Ele mostra, né? Ele inclusive investe em mostrar que no período em que viviam esses caçadores e coletores, viviam também os animais da chamada megafauna. A preguiça gigante, o tigre de dente de sabre, os mamutes e mastrodontes, os tatus gigantes do tamanho de um fusca. Eram animais enormes, né, que com o final do período da glaciação, quando o planeta Terra esquentou e a Era do Gelo recuou, esses animais acabaram sendo extintos, né, e os homens tiveram menos abundância de carne, de proteína, de caça. E tiveram, inclusive, não só por esse motivo, mas por vários outros, tiveram que se acostumar a viver de uma outra forma que não fosse caçando. Tudo bem? Mas o legal desse filme é que ele mostra o finalzinho da Era do Gelo, num período onde não existem apenas seres humanos que são nômades e caçadores-coletores. Quem assistiu o filme vê que eles vão ter que se deslocar pelas razões do filme, né? Quem não viu o filme, por favor, vá lá e assista. E num dado momento, eles vão encontrar, por exemplo, uma tribo de sedentários, né? O que é o sedentário? É o contrário do nômade. Eles vão encontrar uma tribo onde as pessoas não são caçadores e coletores, onde as pessoas têm suas casas na tribo. Essas casas são fixas, elas não são mais aquelas cabanas como na tribo dos Homens das Cavernas, elas são casas feitas para durar, tá? E essas pessoas, eles plantam grãos, colhem e comem. Eles criam animais, abatem e comem. Então essas pessoas são as pessoas que domesticaram animais e domesticaram plantas. É aquilo que nós chamamos de comunidades sedentárias. Tudo bem? As comunidades sedentárias, elas geralmente aconteciam, elas se agrupavam perto de rios. Por quê? Porque precisa, uma condição do ser humano para viver é água. Tudo bem? E em torno dos rios criavam ali seus pequenos aldeamentos, que inclusive quando davam certo e iam crescendo, tornavam-se mais sofisticados do que uma aldeia. Isso também vai acontecer no filme, porque andando por outros lugares, eles acabaram descobrindo, primeiro, um rio muito grande e pessoas que já tinham desenvolvido a tecnologia para navegar nesse rio. Esse rio provavelmente é o Nilo, ou o Tigre, ou o Eufrates, ali da região do Oriente Próximo. O filme não deixa claro, mas há um rio muito grande e as pessoas navegando nesse rio. Tudo bem? E quando eles seguem a trilha desses barcos, eles conseguem encontrar o quê? Uma cidade que não é uma aldeia, uma cidade complexa. Uma cidade com prédios públicos, uma cidade com moradia, uma cidade com organização administrativa, uma cidade com estratificação social. Ou seja, uma cidade com classes sociais. Você nota bem, tá bem claro lá que é uma cidade teocrática, né? Ou seja, são religiosos que governam essa cidade, mas você tem pessoas que conduzem a política da cidade, você tem pessoas que escrevem. Há uma cena no filme que aparece alguns pergaminhos ou papiros escritos, certo? Há pessoas
cidadãos que vivem na cidade e há escravos que são capturados para trabalhar na cidade. Então veja, são três estratos muito diferentes. A dos caçadores e coletores, que vivem errantes pelo mundo e vivem do que caçam e que comem. A das tribos sedentárias, que vivem daquilo que plantam e daquilo que criam. E as cidades, que são estruturas extremamente mais complexas, né? E que dão origem, inclusive, às cidades atuais. Esse filme é uma coisa, é bem interessante, por quê? Porque ele mostra uma das coisas que eu queria muito poder discutir com vocês na sala de aula, olho no olho, que é o seguinte: não existe a tal da pré-história. Pré-história, na verdade, é uma condição, muito mais do que um período. Nesse filme, que mostra esses três grupos humanos diferentes vivendo e existindo ao mesmo tempo, esses primeiros estavam na pré-história, provavelmente na Idade da Pedra. O segundo grupo está numa transição entre a pré-história, né, e a história humana, que não ficou muito claro. O terceiro grupo, numa cidade complexa, com escrita, com tecnologia, com inclusive um lugar para fabricação de navios, etc. Esse terceiro grupo não está mais na pré-história. E eles vivem mais ou menos na mesma região, no mesmo período, 10.000 a.C. Tá? É por isso que o nome pré-história deixou de ser usado pelos historiadores há uns anos. Porque pré-história é muito mais uma condição para um determinado grupo social do que um período que possa ser datado a 10.000 anos, que é 10.000 não, há 12.000 anos atrás, no ano 10.000 a.C., havia pessoas que ainda estavam na pré-história e havia pessoas que já tinham passado muito de uma condição pré-histórica, isso tudo mais ou menos na mesma região, que é a região ali entre a Ásia e a África, a região do Oriente Próximo. Tudo bem? Mas um outro problema que eu vejo sempre é que os livros, a história, como ela é eurocêntrica, ela tenta sempre mostrar a história dos seres humanos, a história dos primeiros seres humanos e tal, sempre lá na Europa, lá na Ásia, né? Como a Bíblia, por exemplo, conta a história de Adão e Eva, né? De uma maneira muito mesopotâmica, né? E sugerindo inclusive que Adão e Eva, os primeiros seres humanos bíblicos, teriam surgido na Mesopotâmia. Sempre que se fala em primeiros seres humanos, tá? Pensa-se ali África, Ásia, Oriente Próximo. E não é bem assim. É disso que eu quero falar com vocês hoje. Vejam bem, a nossa história não começa com os europeus. Primeiro, nós sabemos que os primeiros seres humanos a existirem no mundo há 200.000 anos atrás, na verdade, os primeiros Homo sapiens, que é a espécie que nós pertencemos, elas habitavam a África entre 400.000 anos atrás e 200.000 anos atrás. Essa é a idade do homem, do ser humano na Terra. Tudo bem? Só que, como os livros fazem sempre pensar que o ser humano surgiu na África e depois ele migrou para a Europa, né, e povoou o lado de lá do mundo, chamado Velho Mundo, a gente sempre pensa assim, nossa, homem pré-histórico é sempre Europa, é sempre Oriente Médio, Ásia ou África. E não é bem assim. Vamos dar uma olhada nessas imagens aqui. Todas essas imagens têm um elemento em comum. São todas imagens americanas. Tudo bem? Não preciso lembrar vocês que a América é o continente que você vive. A América é o continente que nós nascemos. E essas imagens, elas são imagens muito diferenciadas, tudo bem? Umas das outras, porque a América, você tem lá a América de cima, que é a América do Norte, onde tem Estados Unidos e Canadá, né? Você tem a América Central, que é aquela tripinha que liga a América do Norte e a América do Sul, e temos a América do Sul, que é onde nós moramos. Todas essas imagens são de povos antigos, povos com até 10 ou 12 mil anos de idade, justamente o período, né, que se passa lá no filme, só que não é lá no Oriente Médio, é aqui na América.
Só para explicar um pouquinho essas imagens para vocês, aqui nós temos, por exemplo, uma imagem de tribos indígenas tipicamente norte-americanas, do norte dos Estados Unidos. Na verdade, do norte não, do oeste dos Estados Unidos. Aqui você tem as tribos Sioux, que eram caçadores e coletores, tudo bem? Eram caçadores de búfalos, que viviam da caça, né? Faziam suas roupas e suas moradias de couro, do couro do búfalo, tudo bem? E que habitaram a terra, são ameríndios que a gente chama, né? Os índios americanos, ameríndios, habitaram a terra já há mais ou menos 5, 6 mil anos antes de Cristo. Aqui nós temos duas imagens que são da América Central. Tá? Essa aqui da região de Belize, essa aqui da Península de Yucatán. Ambas as imagens pertencem a civilizações maia, que são civilizações que viveram na América Central, tudo bem? Há pelo menos 7 mil anos atrás, a partir de pelo menos 7 mil anos atrás, tudo bem? Os maias, inclusive, enquanto etnia, existem até hoje na península de Yucatán, próxima ali do México. Mas eles deixaram cidades complexas, eles deixaram construções extremamente bem elaboradas, como pirâmides, eles deixaram formas de escrita, eles eram bastante avançados, certo? E viveram há milhares de anos atrás na América. Aqui nós temos uma foto extremamente interessante. Isso aqui são ruínas da cidade de Tenochtitlan, no México. Essa cidade era uma cidade asteca. Os astecas também viveram ali na chamada Mesoamérica, com cidades que tinham encanamento, saneamento, grupos sociais estratificados, um sistema econômico estratificado, um sistema de governo estratificado também, sabe? Então, assim, é meio complicado, porque o meu professor de história, quando eu era criança, dizia assim: quando os europeus chegaram nas Américas, havia os indígenas. E quando a gente pensa no indígena, a gente pensa no indígena brasileiro. O indígena brasileiro de 500 anos atrás, ele era, na sua maioria, porque também são mais de 400 etnias indígenas diferentes só no Brasil, mas o indígena brasileiro, ele era em sua maioria caçador-coletor e estava na Idade da Pedra. Mas, do mesmo jeito que aparece no filme que vocês viram lá no Oriente Próximo, aqui nas Américas, enquanto nós tínhamos indígenas na Idade da Pedra, ou naquilo que algumas pessoas gostam de chamar de Idade do Couro, você tinha outros seres habitando a América, construindo cidades, construindo pirâmides, construindo sistemas de governo bastante complexos, há milhares de anos. Tudo bem? Mas a gente sabe que os homens surgiram na África. E se os seres humanos surgiram na África, e entre a África e a América existe um oceano, como é que chegaram, então, os primeiros seres humanos na América? É disso que eu quero falar com vocês. Só para mostrar para vocês, para ilustrar aqui, no nosso Rio Grande do Norte, né, nós temos, por exemplo, tradições de ameríndios diferenciadas, de 12 mil anos de idade. Essas duas fotos que vocês estão vendo, cada uma delas é de populações que viveram no Rio Grande do Norte há 12 mil anos. Em Carnaúba dos Dantas, você tem aqui algumas cenas de caça, certo? E fazem parte da chamada tradição agreste. No Apodi, você tem algumas imagens que lembram alguns animais, inclusive isso aqui é uma arara, tá? Da tradição que a gente chama de tradição nordeste. Eram grupos completamente diferentes, com técnicas de pinturas diferentes, que viveram no Rio Grande do Norte, que deixaram suas marcas há 12 mil anos atrás. Bom, a partir de agora eu queria que a gente prestasse atenção nesse mapa. Esse mapa vai ficar conosco, só tem mais 2 slides, e esse mapa vai ficar conosco até o final. E eu vou falar com vocês sobre as chamadas teorias
de migração dos homens para a América. Só que para a gente poder usar esse mapa, eu preciso primeiro que vocês percebam uma coisa. De propósito, esse mapa está invertido em relação ao tipo de mapa que vocês costumam ver. Vocês estão acostumados a ver um tipo de mapa do mundo, um tipo de mapa com os 5 continentes, que mostram sempre do lado esquerdo da tela as Américas, do lado direito a África e a Ásia. E esse tipo de configuração geralmente serve para deixar a Europa bem no meio. Tá? Essa é uma configuração eurocêntrica para deixar a Europa sempre como centro do mundo. Mas vocês precisam concordar comigo. Se a Terra é redonda, e a Terra é redonda, certo? A gente, se ela é uma bola, a gente pode ver esse mapa de qualquer posição, concordam? Então aqui nós estamos vendo a Terra virada. Nós estamos vendo de um jeito que a África e a Europa ficam nesse canto aqui. Acompanhem, por favor, a seta do mouse. Certo? A Ásia é grandona. E as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, ficam do lado de cá do mapa. Tudo bem? Por que o mapa está assim? Para vocês tentarem entender melhor como é que os seres humanos que surgiram na África acabaram migrando até viver nas Américas. Tudo bem? Ok? Só uma curiosidade, o filme que nós assistimos se passa nesta região aqui, ó. Sigam o mouse com os olhos. Na região aqui da entre a África e a Ásia, tudo bem? A região que a gente chama de Oriente Próximo, que é onde tem o Egito e onde tem também a Mesopotâmia, tá? Nós agora estamos falando da nossa Terra, essa parte aqui, ó. América do Norte, América Central, América do Sul. Bom, todo mundo já ouviu falar em siga a seta. Ok. Nós temos aqui um conjunto de setas vermelhas e um conjunto de setas amarelas. Essas setas, elas mostram as duas principais teorias de como os homens, os grupos de seres humanos foram migrando até chegar no planeta inteiro. Vamos primeiro seguir a seta vermelha. A seta vermelha tem escrito assim, rotas comprovadas. O que tem de vermelho aqui é provado pela ciência, tudo bem? Veja bem. O ser humano teria surgido na África, acompanhe aqui por favor o mouse, ao longo, isso é muito importante que vocês sempre se lembrem, é ao longo de milhares de anos. Grupos de seres humanos que são caçadores e coletores, acabou a caça, eles vão viver um pouco mais para cá. Acabou a caça, vão vivendo mais para cá. E claro, vão deixando seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Isso, ao longo de milhares de anos, fez com que alguns seres humanos atravessassem aqui o Mar Vermelho. Assim como muito tempo depois se diz que Moisés fez também. E conseguissem chegar na Ásia. E via a Ásia, alguns grupos humanos foram aprendendo a viver na Europa e adaptar-se às regiões europeias, outros foram migrando pelo frio da Ásia, foram acostumando-se a viver no frio, onde hoje aqui é a Rússia, tudo bem? Mas tem um problema, como é que esses seres humanos chegaram às Américas? Pela seta vermelha diz que os seres humanos chegaram nas Américas pela parte de cima, pela América do Norte, lá onde hoje é o Canadá. Tudo bem? E eles teriam, do mesmo jeito, ao longo de milhares de anos, descido, passado por todos os pontos da América, até, desculpa, passei aqui sem querer, virem morar na América do Sul, até ocupar a Argentina. Tudo bem? Bom, temos um problema, temos um oceano aqui no meio. Como foi possível que seres humanos que viviam sempre aqui, nesse bloco de terra, passassem para o lado de cá? Aqui nós temos a chamada teoria de Clovis. Guardem esse nome, vou falar de novo. Teoria de Clovis. Essa teoria é uma das teorias comprovadas sobre como os seres humanos chegaram na América. Tudo bem? E o que é a teoria de Clovis? Veja bem.
Na era do gelo, esse pedacinho, acompanhe com o mouse, esse pedacinho aqui, ó, de mar, que é um pedação, são mais de 1000 quilômetros de mar entre a Ásia e a América, congelou. Durante alguns milhares de anos, a Ásia, esse pedaço aqui da Ásia e esse pedaço da América, tornaram-se um só a partir de uma ponte de gelo que nós chamamos de Estreito de Bering. Tudo bem? E aí esse pedaço congelado permitiu que as pessoas fossem passando para cá. Quando acabou a glaciação, quando acabou a Era do Gelo, mais ou menos a 10.000 a.C., esse pedaço descongelou. Os continentes estavam finalmente separados definitivamente. Porém, nós já tínhamos aqui populações, né, vivendo no norte da América e que continuariam migrando até chegar aonde nós vivemos. Robson, mas o sul... desculpa, as setas amarelas. O que são as setas amarelas? Né? Que tem teorias hipotéticas. São teorias que não são comprovadas. Existem cientistas que acreditam que a partir aqui, certo, da Austrália, certo, e das ilhas da Polinésia que ficam aqui, os povos da Polinésia são povos extremamente navegadores. Quem viu o filme Moana da Disney deve se lembrar que eles eram navegadores, eles tinham barcos. Aquele povo é o povo da Polinésia. Tá? Teorias acreditam que os povos navegaram da Austrália para as ilhas da Polinésia e das ilhas da Polinésia para as Américas. E esses povos teriam chegado direto aqui na América do Sul, além dos povos que chegaram com certeza pela América do Norte. Então nós teríamos duas teorias migratórias. Então, se cair no Enem, e vai cair no Enem, quais são as duas principais teorias de povoação da América? Teoria de Clovis, é a vermelha, é aquela que diz que os seres humanos passaram pelo Estreito de Bering, chegaram na América do Norte e vieram de cima para baixo povoando as Américas. A outra teoria é a teoria das navegações polinésias, certo? Onde o ser humano teria saído de pontos aqui da Malásia, da Austrália, passado pela Polinésia, chegado direto na América do Sul. Bom, a arqueologia e a ciência trabalham com toda uma série de técnicas para comprovar as coisas, né? Essas fotos, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês podem pausar o vídeo, elas são fotos muito interessantes porque você tem aqui pontas de lança e pontas de lança e pontas de flecha. Tudo bem? Qual é a graça dessas pontas de lança e pontas de flecha? É que algumas são dos Estados Unidos, do México, da América Central, do Equador, do sul da Patagônia, da Sibéria, do Oregon, da América do Norte, do México, Venezuela, Peru, Argentina. Ou seja, tanto aqui são as pontas de lança e aqui são as pontas de flecha. Elas têm as mesmas técnicas de lascadura. Elas são feitas de pedra lascada, e elas têm as mesmas técnicas, o que prova que o mesmo ser humano que em 10.000 a.C. estava lá em cima na América do Norte, certo? Foi ensinando gerações e gerações de povos que foram migrando até chegar nos seres humanos que estavam lá no sul da Argentina, na América do Sul, e que tinham as mesmas técnicas de lascadura de pedra. Isso é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se passa de geração para geração. E isso é uma das comprovações de que os povos que chegaram por cima, pelo Estreito de Bering, tá, foram povoando as Américas como um todo até chegar na América do Sul. E aí vamos falar, certo? Então, aqui o que eu tenho é pontas de lança e pontas de flecha com a mesma técnica de lascadura de pedra, aqui em cima e aqui embaixo, com milhares de anos de diferença, o que mostra que gerações foram ensinando para as próximas gerações. Então esses povos todos pertencem a um mesmo ramo humano. Vocês já ouviram falar de Luzia? Luzia é o crânio
humano mais antigo encontrado na América, tá? Na América do Sul, desculpa. Luzia foi encontrada em Minas Gerais, em Lagoa Santa, tá? E quando foi feito testes de DNA e testes de carbono 14 no crânio de Luzia, foi datado de 11.500 a 13.000 anos atrás, o que torna Luzia o resto mortal mais antigo da América do Sul. Tudo bem? Não significa dizer que não havia seres humanos mais antigos do que Luzia. Acredita-se que nós temos seres humanos na América do Sul há 40.000 anos atrás, antes da Era do Gelo. Porém, o solo da América do Sul ele é ácido e ele faz com que os ossos se dissolvam com o tempo, com milhares de anos. Luzia, ela morreu numa caverna. Ela tinha mais ou menos 15 anos de idade quando morreu. E ela morreu em condições em que a argila dessa caverna preservou o corpo, preservou o crânio, preservou bem. Então, o esqueleto dela foi encontrado em ótimas condições, o que fez com que nós pudéssemos fazer os testes nela. Aqui nós temos uma reconstrução facial de Luzia da época em que Luzia foi encontrada. Na época em que Luzia foi encontrada, acreditava-se que Luzia, estando em Minas Gerais, no Brasil, poderia ter vindo para a América a partir de populações das listas amarelas, essas que navegaram pela Polinésia. Então, a reconstrução facial de Luzia acabou carregando nos traços negroides, os traços africanizados. Percebam que a primeira vez que foi reconstituído o rosto, que seria o rosto da Luzia, com base no crânio dela, os traços desse rosto, eles eram traços bastante africanizados. Anos depois foi encontrado um outro esqueleto de mulher extremamente bem preservado, dessa vez lá na área perto do México, a Naya. E a Naya, ela tem mais ou menos a mesma idade da Luzia, tudo bem? Só que os exames que foram feitos em cima da reconstituição óssea dela mostrava que ela não tinha traços tão africanos. Ela tinha os olhos mais puxados e ela tinha traços muito mais parecidos com o que é dos nossos índios. Os indígenas brasileiros atuais. Quando fizeram o teste de DNA mitocôndrio na Naya, descobriram que Naya ela pertence ao mesmo tipo de ser humano, à mesma família genética da Luzia. E a junção desses dois, do estudo desses dois corpos, provou o quê? Provou que todos os seres humanos do norte das Américas até o sul das Américas provavelmente possuem um único parentesco. Claro que eu não estou levando em conta os seres humanos que viajaram para as Américas, como é o meu caso, que sou descendente de franceses, depois das navegações, depois que os europeus chegaram, não é isso. Os primeiros seres humanos que vieram por ciclo migratório, eles têm todos o mesmo parentesco. Eles descendem dos mesmos grupos que migraram pelo norte. Tudo bem? Isso fez inclusive com que os cientistas fizessem um exame de DNA na Luzia e depois fizessem uma nova reconfiguração facial, reconstituição facial da Luzia, que comprovou que Luzia ela se parece muito mais com a Naya do que se pensava. Ela é bem menos africana e bem mais, vamos dizer assim, indígena, tá? Pela segunda reconstituição, fizeram isso aqui no mesmo crânio. Tá? E provavelmente hoje acredita-se que o rosto da Luzia seria muito mais este rosto que está do seu lado esquerdo do que o rosto antigo que se atribuía a Luzia. Bom, se encaminhando para o final, o que eu quero dizer com tudo isso? O que nós aprendemos hoje? Primeiro, grupos humanos diferentes podem estar em estágios evolutivos diferentes no mesmo tempo. Grupos humanos diferentes podem estar em estágios evolutivos diferentes no mesmo tempo, na mesma região.
O filme que vocês viram mostrou grupos humanos em estágios diferentes habitando a região bíblica da Mesopotâmia, ali do Oriente Próximo e do Egito. Hoje nós falamos de uma outra região que é a nossa América. E na nossa América nós tivemos também, se você pegar 500 anos atrás, quando os europeus chegaram, eles encontraram grupos humanos que estavam ainda na Idade da Pedra e grupos humanos que estavam em estágios extremamente evoluídos, inclusive com cidades super complexas, pirâmides construídas e etc. Há duas teorias sobre como os homens chegaram às Américas. Uma delas acredita que os homens vieram pelo Estreito de Bering, habitaram a América do Norte e só depois passaram para o Sul. Essa chama-se teoria de Clovis. E há o conjunto de teorias não comprovadas das navegações polinésias que acham que alguns seres humanos vieram direto para a América do Sul pelo mar. Uma teoria não anula a outra. Bom, é isso que eu queria falar para vocês por hoje. Nossa aula já está se alongando. Eu não vou passar atividades dentro deste vídeo. Eu vou passar uma atividade para vocês logo depois, mas eu preciso que vocês vejam, revejam esse vídeo, prestem toda a atenção, tudo bem? E assim que eu passar a atividade vai ser sobre esta aula que eu dei para vocês agora, tudo bem? Enquanto isso, vocês estudem, vocês se divirtam, vocês aproveitem da melhor forma possível, fiquem em casa, por favor. A pandemia no Rio Grande do Norte está piorando bastante nesses últimos dias e nós chegaremos ao nosso pico. Então, por favor, fiquem em casa, cuidem de si mesmo e cuidem dos seus, tá bom? Beijo muito grande para todos vocês. Tchau.